Cara, o que eu tenho pra te falar aqui pode ser bom ou ruim pra você, tá? Eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. A notícia ruim é que o mundo tá te copiando. A notícia péssima pra você, pode ser ou não, é que o mundo tá te copiando. A boa notícia é que o mundo tá te copiando. Como assim, cara? Como assim? O que eu vou falar aqui é sobre o princípio do espelho, que é um princípio baseado. Eu chamo de o princípio do espelho, mas é um princípio bem mais antigo que isso. Vem desde lá do Antigo Egito, com Hermes Trismegistus. Essa é uma das 7 leis herméticas, que é o princípio da correspondência. O que negócio é esse, Thiago? De princípio da correspondência, princípio do espelho. É a mesma coisa em linguagens diferentes, que diz assim: o que está acima é como o que está abaixo. O que está dentro é como o que está fora. A gente pode ver esse princípio hermético na natureza, por exemplo, se você olhar na buiuca dos seus olhos, na buiuca dos meus olhos, e prestar bem atenção, os nossos olhos parecem com galáxias, correto? Os galhos de uma árvore parecem com as raízes de cima parecem com as raízes de baixo. Uma noz se parece com o cérebro, né? Um abacate se parece com o útero, por exemplo. O mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. E como que entender isso pode mudar completamente a sua vida, você se tornar muito poderoso, manifestar tudo que você quiser, como o professor Hélio Couto fala: casa, carro, apartamento. Calma que você já vai entender. Calma que a gente aqui vai entender a base da realidade. Como é que funciona isso tudo aqui? Pera aí. Do micro ao macro, né? Platão dizia que nós somos um microcosmos, digamos assim. Mas tu quer um exemplo mais prático? Por exemplo, na tua vida. Se a tua casa, se o teu quarto tá bagunçado, provavelmente sua mente está bagunçada. A forma como você faz tudo é um reflexo do seu estado interno. Se você dirige rápido, por exemplo, significa que dentro de você também age daquela forma. Você é rápido. Sabe, por muitos anos na minha vida, tudo dava errado pra mim, cara. Eu começava um projeto e não ia pra frente. Eu não entendia, cara. Eu era um cara bem azarado, sabe? Era mais fácil perguntar o que é que deu errado do que o que é que deu certo. Até que eu entendi esse princípio antigo chamado princípio da correspondência, que o mundo é um reflexo do seu estado interno. E, como que entender isso, tu começa a entender inclusive a Deus. E estudando isso, você entende Deus. Quer ver? E onde é que a gente vai ver isso? A gente vai na igreja? Não, a gente vai nas escrituras, na Bíblia, tá? Lá no início, em Gênesis, está escrito: e haja luz. Ou seja, Deus, só que como, né? Como que ele falou? Porque Deus não tinha português, não tinha inglês, não tinha hebraico, nem aramaico. Mas, porém, se você notar, se você prestar atenção e colocar a mão na frente da sua boca e falar qualquer coisa, você sente uma vibração. Ou seja, ele vibrou. Tudo é frequência e energia, é uma vibração, cara. Deus é essa vibração primordial de onde surgiu todas as outras vibrações. Nada tá parado aqui, tudo tá vibrando. A diferença de você pra, sei lá, isso daqui, que é onde eu guardo meu café, inclusive, é a densidade, é a vibração, é a intensidade da vibração. Peraí. E como você é filho de Deus, você também tem esse poder de cocriação, de cocriar através da vibração. Claro que você não vai criar galáxias e planetas. Basicamente você atrai o que já existe, você sintoniza a sua vibração com aquilo e aquilo aparece na sua realidade. Isso é o que a gente chama de manifestação, de cocriação. Então, você é um cocriador, entendeu? A física quântica chama de cocriador, né? Quando você colapsa a função de onda. Digamos que você tem um sonho e você realiza esse sonho. Na física quântica a gente chama isso de salto quântico. Você deu um salto quântico, você saiu dessa realidade aqui para essa daqui. Mas não é mágica. Tu não vai ver o mundo ficando muito louco na sua frente. Não é assim, não. Chega de Idade Média, tá bom? Aqui a gente tá falando de ciência e espiritualidade, misturando filosofia junto, ok? Então você cria a sua realidade através da sua vibração. O mundo inteiro, lembra a lei da correspondência, a lei do espelho? Ou como Jesus falava, mais forte é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo, né? Você é a imagem e semelhança de Deus, ou seja,
Se dentro de você tem coisas positivas, você sintoniza com coisas positivas, você atrai coisas positivas para a sua vida. Se você tem pensamentos, emoções negativas, você atrai aquilo para a sua vida. Se você acredita naquilo, você vai vibrar naquilo e aquilo, consequentemente, vai acontecer. Por isso que dizem assim, que quando tu tem medo de algo, aquilo acaba acontecendo, certo? Mas, como Jesus dizia, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você sustenta um estado de vibração interno coerente com o que você quer, você manifesta, você atrai. Pra isso ficar mais claro, eu vou... Cara, pra isso ficar mais claro, cara, bora... Imagina 3 personagens, tá? Eu vou chamar ele de Edu, Didu, Edu e Dudu, ok? Os 3 personagens, esses 3 personagens fictícios que você tá imaginando aí na sua cabeça, eles têm a mesma idade, eles nasceram no mesmo lugar, com as mesmas circunstâncias. Porém, o Du... Ao longo de 10 anos, ele se deu bem, digamos assim, ele prosperou, ele realizou os sonhos dele, tudo que ele queria, casa, carro, apartamento, como o professor Hélio Couto fala, teve os relacionamentos dos sonhos, tudo de bom aconteceu para ele. O Edu ele basicamente, ele ficou assim, digamos, eu vou usar o termo classe média. Ele ficou na classe média ali, ele não era nem bom nem ruim, ele era ali mediano, certo? Já o Dudu, a vida dele foi um caos, e tudo dava errado pra ele, ficou pobre e essas coisas assim. Mas lembra que eles saíram do mesmo lugar, né? E eles passaram pelas mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades. Então, qual que foi a diferença? O que é que aconteceu na vida de cada um para que um realizasse, tivesse uma vida realizada e o outro se deu muito mal? Foi exatamente o estado interno que eles sustentaram, sabe? Isso que a gente vai fazer aqui agora é um exercício para você criar o que eu vou chamar de mundo interno solidificado. O Du, né, ele, por mais que as coisas estivessem ruins na realidade dele, olha, eu não tô falando aqui para você viajar na maionese. Por mais que a realidade não existe, essas coisas assim, não. Por mais que a realidade esteja ruim, o Du, ele sustentava, ele ia dormir, ele acordava com bons pensamentos, ele buscava ver coisas boas na realidade dele, sabe? Ele não se deixava abalar pela vida, por mais que ela fosse ruim, ele sustentava um estado mental bom, ele caminhava sobre as águas, digamos assim. Na Bíblia, a água, ela simboliza emoções, então, por mais que as coisas estivessem ruins, ele caminhava sobre a água, ele estava de boa, relax, assim, digamos assim, né? Já o Edu, ele sustentava pensamentos bons, mas porém não era constante, ele não era aquilo. Ele construiu a casa sob a areia, a gente pode dizer assim. E já o Dudu, ele se deixou levar. Ele acreditava nos olhos, no que ele via, e aquilo era aquilo pra ele, sabe? Ele se deixava abalar, ele não praticava a gratidão, muito importante. E esse foi o motivo pelo qual a realidade de cada um, por mais que eles estejam passados pelas mesmas circunstâncias, mesmas situações, tivessem a mesma idade, esse foi o motivo pelo qual eles seguiram caminhos diferentes na encruzilhada da vida, digamos assim. Agora, cara, como que você constrói esse mundo interno, esse mundo interno solidificado? Como é que você faz isso? Bom, primeiramente, cara, eu não sei se você sabe, mas um dos poderes, digamos assim, do Antigo Testamento mais poderosos, os poderes mais poderosos, era o dom da profecia. Por que o dom da profecia? Porque a palavra é criadora, a palavra tem poder. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escrever num papel, tá? No presente, o seu eu do futuro, você vai sentir saudade dessa sua versão sua no futuro. No presente, você vai escrever como se já fosse real, já é real, pra falar a verdade. Tá? Aquilo tá te chamando, se tu pode conceber na tua mente, aquilo já é teu, já te pertence, só falta tu chegar. Quando tu chegar lá, tudo vai fazer sentido. Mas assim, escreve no papel assim e cria esse mundo interno, como essa pessoa caminha, como ela fala, como ela age,
com que ela trabalha, quais são as ações que ela toma dia após dia para ela sustentar aquela vida, digamos assim, certo? Então, você vai criar o que Paulo dizia, né? Paulo dizia assim: embora o homem exterior se corrompa, ou melhor, envelheça, o homem interior se renova a cada dia. Então, toda vez que você estiver passando por alguma dificuldade, que é normal no dia a dia, você vai para esse seu estado interno, para esse seu, sei lá, esse seu palácio. Mano, é o mundo das ideias, tudo já existe. Os pensamentos que você tem na sua cabeça já existem. Por isso que Jesus falava assim: não cobiçai a mulher do próximo. Por quê? Porque aquilo já existe. Só que, física quanticamente falando, esse pensamento já existe, só que ele está numa frequência muito elevada. E aí, vai passar pelo bóson de Higgs. O bóson de Higgs já não é complicando, mas falando de uma forma mais rebuscada de física, o bóson de Higgs é responsável por frear essa frequência e ela se manifestar aqui nesse mundo 3D, nesse tridimensional aqui. Não me pergunte como, o como é problema do universo e vai depender do quanto você está disposto a fazer com que isso se concretize. Mas você vai trazer do pensamento pra cá. Você vai manifestar. A gente gosta, é magia, mano, é mágica, tá bom? Eu gosto de falar assim nesses termos de mágica porque as coisas ficam mais legais do que falar em termos físicos. Mas é isso, é mágica, pô, é bruxaria essa manhã. É bruxaria. E é exatamente por isso que Jesus falava assim, né? Que mais forte é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo, certo? Então, velho, é isso que você vai fazer. Agora, hoje a gente entendeu que existe a lei da correspondência, que o mundo é um reflexo do seu estado interno, o mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Como assim, Thiago? Como assim? Por exemplo, o dinheiro que você tem na sua conta hoje, ele é um reflexo do seu passado. Porém, na sua cabeça você já criou o seu futuro idealizado e aquilo já existe. Só que você tá sentindo saudade daquilo e aquilo vai acontecer, velho. Seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Aqui, ó, o triângulo aqui, ó. Pra cima. Lembra, ó, estrela de Davi, são dois triângulos, um para baixo, um para cima. O para cima é mente, corpo e espírito. O espírito é o mais importante, por isso que aponta para cima. Para baixo tem um significado que é assim, ó. Tem um significado que é assim, ó. Mente, pensamentos, emoções e ações. Então, você alinha essas duas coisas, seus pensamentos, e aí você coloca uma emoção forte o suficiente e toma as ações que vão te levar para aquilo. Correto? Então a gente aprendeu aqui que o mundo é um reflexo do seu estado interno, desse seu eu que você já criou, certo? Você aprendeu também que tudo é vibração, tudo vibra, e você sintoniza com essa vibração, tá? Deus é aquela frequência, é essa vibração primordial de onde surgiu todas as vibrações, é essa consciência, digamos assim, na física chama de vácuo quântico, essa consciência... Mano, e também Deus é essa vibração primordial, e também você aprendeu a criar um estado interno solidificado, digamos assim, e como sustentar ele. E todas as vezes que as dificuldades da vida baterem, todas as vezes que as tempestades vierem, você vai para esse seu estado interno solidificado que você criou. Então você passa a caminhar sobre as águas, certo? E se curte esse tipo de conteúdo, siga pra mais. Aí na descrição tem um link que é o Manual da Identidade Divina. Lá tem uma seção que é o Manifestador, que eu vou te ensinar a fazer isso em 7 dias, um passo a passo de 7 dias, tá? E tem outros cursos lá também. Então, tamo junto, até a próxima aula. Beijo, te amo, falou!